Vou falar sobre áreas, segmentos e nichos e serviços, e muita gente confunde isso. Vamos lá. Quando eu falo de uma área do direito, eu estou falando de algo muito amplo. Por exemplo, direito civil. Direito civil é uma área do direito, né? Direito trabalhista também é uma área do direito. Então, aqui eu até coloquei direito civil, direito penal, direito trabalhista, direito tributário, empresarial, societário, previdenciário, eleitoral, administrativo. O que que define, né? O que que faz com que algo seja considerado uma área ou não? Os elementos e princípios especializantes. Então, os elementos de direito trabalhista são iguais aos elementos e princípios de direito penal? Não, são diferentes. Os princípios da área são diferentes. Então, se você quer saber se algo é área ou não, até coloquei aqui societário empresarial, poderia estar em uma coisa só. Vejam os elementos e os princípios especializantes. É isso que faz com que a área que determinado tema se torne uma área jurídica. Mas lembra, tá, pessoal? Nada disso é regulado. Então, assim, cada pessoa fala algo. Aqui eu coloquei mesmo, aqui que é o conceito que eu tenho para mim, e eu espero que isso auxilie aí para vocês. Já o segmento é um setor específico da grande área. Então, por exemplo, dentro da área de direito civil, eu posso me especializar no segmento quê? Contratos. Dentro de direito civil, também o segmento família. Dentro do segmento trabalhista, eu posso me especializar em reclamatória trabalhista, né? Ou seja, só reclamante. Dentro de direito tributário, eu posso me especializar em ICMS, que é um determinado imposto. Dentro de societário empresarial, recuperação judicial. Dentro de direito civil também, sucessões. Dentro de criminal, defesa, né? Então a pessoa só mexe com defesa e não acusação. Bom, o segmento é essa área um pouco específica, né, a área da área da área, a gente pode colocar assim também, né? A área da área é algo ali mais específico, mas a gente ainda está falando de um grande público. Quando a gente diminui esse público, ou seja, a área da área, a gente está falando de um nicho específico. Então, por exemplo, dentro do mundo de contratos, que está dentro do mundo do direito civil, eu posso me especializar em negócios imobiliários. Dentro de família, que está dentro da área civil, eu posso me especializar apenas em divórcio. Então, aí, a pessoa nicha bastante e ela fica com um determinado tipo de causa. Dentro de reclamatórias trabalhistas, eu posso só pegar o mundo do agro. Dentro do mundo de impostos, posso, por exemplo, pegar o setor leiteiro. Conheço gente que é especializada em leite. Tudo que é imposto envolvendo leite, a pessoa está ali, ela é especialista nisso. Dentro de sucessões, eu posso pegar só um tipo de inventário. Dentro de criminal, eu posso pegar só um tipo de causa, por exemplo, Lei Maria da Penha e crime contra mulheres. Então, quando eu falo de área, segmento e nicho, aqui no contexto de um curso de mercado financeiro para advogados, o que que eu quero dizer para vocês? É que existem diversos nichos no mercado financeiro. Então, tem como pessoas se especializar só em corretoras, só em assessores de investimento, só em fundos de investimento, só em compliance, e prevenção à lavagem de dinheiro. Existem um universo e aqui também a gente vai falar um pouquinho desses nichos. O que que eu fiz aqui? Eu já facilitei e adiantei um pouco. Existem várias. Aqui eu nem coloquei, eu coloquei outros porque eu não quis colocar nem área, nem segmento, nem nicho, mas eu tô achando que tudo isso aqui é segmento. Vou dar algumas ideias aqui para vocês. O segmento concorrencial, que vai ali estudar principalmente o CAD, que tem a ver muito com regulatório. Direito bursátil. Viva, o que que é direito bursátil? Essa nomenclatura de direito bursátil não existe no Brasil. Isso é muito mais de Alemanha e Estados Unidos, que estuda as operações de bolsa de valores e o que que pode e o que que não pode. Ah, Vivi, existe isso? Sim. Por quê? Porque a B3, nossa bolsa de valores, tem a autorregulação da B3, que é feita pela BSM, e a BSM geralmente emite normas, regras, instruções para os participantes se pode, se não pode determinada operação. Super, ultra complexo. Para a pessoa entender bem disso, ela tem que ser quase que um trader para ela poder compreender bem, mas a base disso, acredita, é direito do consumidor. Penal econômico, pessoas que só mexem com crimes contra o sistema financeiro nacional e crimes contra a economia popular. Área segmento de fintechs, que são essas empresas
financeiras que oferecem algum tipo aí de serviço bancário. O próprio bancário que tem dentro, né? Trabalhista bancário e, claro, bancário comum, né? Com, sei lá, empréstimos, empréstimo consignado, financiamento, a pessoa vai lá e ajuiza uma demanda contra o banco. Outra demanda também, né? Outro segmento envolvendo o mercado financeiro, direito administrativo sancionador. Alguém vai lá e processa a pessoa porque ela tá com um ilícito e a CVM descobriu e foi atrás dessa pessoa. Tem um processo administrativo sancionador e a pessoa que é um advogado de mercado financeiro vai ter que fazer a defesa dessa pessoa no mundo do direito administrativo. Direito digital comum também é um universo. Direito envolvendo criptomoedas também é um universo paralelo. Por quê? Porque a base da regulação de cripto é regulação econômica. A base é a mesma do mercado financeiro. Porém, o regulador, em primeiro lugar, não é CVM, tá? É Banco Central e é algo completamente novo e ainda não tem tanta regulação assim como deveria ter. Porém, atualmente, né, eu lembro que até, salvo engano, há 2 anos atrás teve essa discussão se seria CVM ou se seria Banco Central. Acabou ficando com o Banco Central, por quê? Porque as criptomoedas, elas não enquadram no conceito de valor mobiliário, porque não existe esforços de terceiros. Então, a gente tem aí esse universo cripto, que a base é a regulação de mercado financeiro, apesar de que cripto não é mercado financeiro. Defesa de investidores. Então, investidores processam a corretora por prejuízo na bolsa, por uma falha na prestação de serviço. Nessa defesa de investidores, a grande base também é o direito do consumidor, que está dentro de civil, né? E aqui você vai ter que aproveitar bastante coisa de direito bursátil. Falando em defesa de investidores, existem também as pirâmides financeiras, e aí você defende o investidor, só que perante aquela, na verdade, você processa a pirâmide, é algo bem complicado, e aqui a base, não vou nem falar que é, que é regulação de mercado financeiro, é estelionato mesmo, porque é uma fraude, né? Então foge um pouco aí do âmbito de CVM Banco Central. E nós também temos tudo que está ligado a offshore. O que é offshore, Vivian? Offshore é um termo que remete às empresas situadas, né, fora do Brasil e que, na maioria das vezes, tem a ver, essas empresas estão relacionadas aos investimentos da pessoa. Então, a gente tem as PICs, a gente tem os trusts e vários outros instrumentos que têm, sim, seus benefícios tributários para os residentes aqui no Brasil, e na maioria das vezes, offshore são constituídas em paraísos fiscais, ou seja, países que têm ali a sua tributação favorecida. Então, pessoal, tudo isso daqui eu tô falando de quê? De segmentos e de nichos que existem no universo do mercado financeiro e que com certeza você pode é, trazer isso para a sua realidade, ou então se especializar de fato nisso. E eu tenho certeza que todo conhecimento que vocês tiverem aqui ao longo do curso será muito útil para os seus próximos passos. E aqui, isso nem estava na minha programação, mas eu quis trazer para ensinar vocês como que funciona e quais são as diferenças entre consulta, consultoria, assessoria. E eu vejo que muitos advogados confundem isso, né? E por quê? Porque o advogado de mercado, ou então o advogado, principalmente empresarial e societário, ele não ganha o honorário sucumbencial, que é aquele que tem lá no final do processo, a parte que perdeu parte para a parte, paga para a parte que ganhou. Muitas das vezes, por exemplo, eu sou remunerada somente com consultoria jurídica, o honorário de consultoria ou assessoria. E agora eu vou falar as diferenças aqui para vocês. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, primeiro serviço, a consulta. Consulta o que que é? A pessoa te paga a sua hora, basicamente, ou ela paga por uma informação. Então, é pontual, é para tirar uma dúvida específica, e a maioria tá relacionada, tipo assim, isso pode ou não pode. Ou então, essa consulta pode vir também na forma de parecer. Mas para um advogado fazer um parecer jurídico, a demanda tem que ser bem específica ali, e isso acontece muito no mercado financeiro, e os pareceristas são advogados, ex-diretores de CVM, então aqui a gente está falando algo mais alto nível, mas é claro que toda pessoa pode pedir um parecer para um advogado.
Eu, Vivian, por exemplo, já tive pedido para fazer um parecer, mas eu não fiz o parecer em razão do risco de mercado que eu estaria sujeita e eu optei por não fazer. Vamos lá. Segundo serviço, a consultoria. A consultoria, ela tem um determinado acompanhamento por um determinado tempo. Então, é para meio que você resolver algo ali específico e depois a pessoa segue sozinha. Diferente da assessoria. A assessoria jurídica, ela tem essa ideia de continuidade. Então, é aquele cliente que te procura, ele muito provavelmente vai te pagar mensal e você está sempre ali ao lado dele. É o advogado, é as que a gente chama, né, das mensalidades. E, claro, né, o processo aí também, o honorário, ele é bem variado, né? Tem como você pagar, tem como você ser pago para defender, para acusar, tem como você ser pago só para defender ou fazer um recurso específico, tem a via judicial, tem a via administrativa. Esse tema aqui, pessoal, é mais para vocês assim entenderem o universo da prestação de serviços jurídicos, e isso seja você recém-formado, não recém-formado, advogado de mercado, advogado comum, player, isso aqui é independente. E com certeza o advogado que sabe disso, ele sabe cobrar melhor, então eu espero que as suas cobranças também sejam cada vez mais efetivas.